Galera, vocês estão vendo agora? Sim, Perfeito. Vamos voltar à nossa conversa. A gente estava falando, acho que foi derrame pleural. isso, Margot. Margot falando, pediu para a gente voltar sobre derrame pleural. Tá? Eu consegui. Vamos lá. Margot, a Lani também é nova, não estava aqui na primeira transmissão, né? Tava, Lani? Eu? Não, a Lani. Peraí que você tá no mute. Consegui, consegui entrar agora. Ah, tá. Perfeito. Vamos lá. Margot, vamos dizer aqui que essa parte roxa aqui seja o pulmão, tá? Pulmão direito e o pulmão esquerdo, correto? Então, quando a gente tem um espaço, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, aqui, um espaço aqui sem nenhuma infiltração, quando o espaço que a gente tem entre as duas pleuras, elas ficam tão coladas que a gente fala que é um espaço virtual. Por quê? Porque elas ficam coladinhas uma na outra, tá? Agora, quando você tem uma inflamação que gera uma secreção, aí sim você tem aqui a presença de líquido, e esse líquido ele vai gerar o famoso derrame pleural, ok? Foi até aí, Margot? Tira o mute aí, Margot, para a gente ver. Tirei. Perfeito. Tinha passado, mas foi na próxima imagem que eu fiz a Calma, dúvida. eu tô indo passo a passo para você entender o que você vai procurar lá, tá? Então é como se você pegasse, peraí, ai, cadê a caneta? Vamos pegar umas canetas aqui. É um marca-texto, né? Você pegasse assim, ó, e fizesse vários cortes, tá? Eu não sei desenhar direito não, mas tá conseguindo ver aí os cortes em amarelo? Sim. Então, é como se você fizesse vários cortes que dividissem entre superior e inferior, e por isso eles são chamados de cortes axiais. Beleza? Uhum. Então essa próxima Essa, imagem é um corte essa é minha axial. dúvida. Essa imagem aí que o pessoal acaba falando vulgarmente no início de bolinha, corte bolinha, tá? Exceto quando é pé, tá? É um corte axial, ok? E você tá vendo aqui, Margot, que desse lado aqui, onde eu tô pintando de amarelo, você tem essa elevaçãozinha aqui depois da costela, e desse lado aqui você não acha essa elevaçãozinha? Essa elevação, Margot, Ilane, todo mundo, essa elevação que é o derrame pleural, tá? Que ele começa a comprimir o pulmão. É por isso que dói, porque está comprimindo ali o pulmão. E aquilo ali é líquido, tá? Sim. Esse líquido é uma água, é pus, pode ser qualquer um desses? Então, é uma secreção, né? A forma mais bonitinha de falar é secreção, tá? Uhum. Então, se a gente quiser vulgarizar bastante, pode falar que é como se fosse um pus, tá? Não é exatamente pus, tá? Mas é uma produção de uma Mais, infecção ali naquela região. mais fácil. Ok. Pede, Margot. Margot pode testemunhar. Oi? Meu sogro teve Aham. derrame pleural. E no derrame pleural dele,
ele ficou internado no Saracuruna. Uhum. Sabe, tem tipo uns coletores. Falhou muito agora, eu não consegui entender. Pode repetir? Tinha uns coletores lá no Saracuruna que faziam o dreno, né, para tirar o líquido, enchia. Enchendo aquele, saía aquele odor fédido. Oh, bem bravo. Aquilo ali fica bem feio. Agora é um testemunho da Margot sobre a experiência, não na imagem, mas a Margot tá temperando nossa aula com uma experiência, né, Margot? Então, aqui a gente consegue identificar esse derrame pleural. Se você olhar a costela desse lado, não tem essa elevaçãozinha. Isso aqui está comprimindo o pulmão. Então significa que entre as duas, no dentro do espaço pleural, entre as duas pleuras, está essa secreção. Entendeu? Aí eu queria que vocês vissem a diferença entre um derrame pleural e uma atelectasia. Eu me lembro que eu já falei na outra aula para vocês. Mas como vocês andaram refrescando a memória e esquecendo muita coisa, eu estou repetindo, tá? A gente não pode ficar repetindo sempre, senão a gente nunca vai para frente, certo? Então, perfeito. Então, essa entrada, tá, de ar dentro da cavidade torácica, ela sim é o que a gente chama de atelectasia, tá? Que é uma entrada, e como essa caixa torácica ela tem uma pressão menor do que a pressão externa, tá? Porque o tecido pulmonar, que a gente chama de parênquima pulmonar, ele é muito levinho, ele é muito pouco denso, sabe? Então, ele precisa, para expandir, tá? Para expandir e depois expandir e depois voltar ao tamanho pequeno, ele precisa ali daquele espaço ali todo vedado. Então, a partir do momento em que você rompe essa musculatura aqui entre o gradil costal, entre as costelas, ou você fratura uma costela, você tem entrada de ar. E se você tem entrada de ar, você muda a pressão sob o pulmão. Então o pulmão ele vai ficar assim, ó, cada vez mais colabar. Não chega a colabar, mas ele pode chegar a colabar, que fica todo fechadinho. O seu áudio está muito ruim. Melhorou? Melhorou meu áudio? Deixa eu ver. Melhorou meu áudio? Não. Eita. Deve ser o microfone, o fone delas. Eu digo, o seu tá melhor? Direito. Ellen, tá ruim para você também? Agora melhorou. Perfeito. Tayane, tá ruim também para vocês? Não, eu tô conseguindo ouvir Tá na bem. festa aqui do lado. Tayane ainda tá com uma descontração pior, né? Lani, tá conseguindo ouvir, Lani? Tô sim. Tô Margot. conseguindo ouvir bem também. Perfeito. Margot, tá conseguindo ouvir? Perfeito. Vamos voltar aqui então. Esqueci de perguntar mais alguém. Daniel, tá conseguindo ouvir? Daniel. Tô sim.
Tô vendo. Show. Eita, Jesus. Pronto. Vamos lá. Então, voltando aqui, Margot, Ilane e Maurício, Tayene, a gente tem aqui a distribuição, né, do ar que a gente inspirou, tá? Ele entrando aqui pela traqueia. Na verdade, ele passeando pela traqueia. Lógico que ele entrou preferencialmente pelo nariz, né? E aí você tem aqui essa distribuição que chega aos pulmões. Se ele chega e os pulmões estão ok, ele vai expandir, né, da inspiração, ar para dentro, e vai diminuir na expiração. Tá? Então ele vai fazer esses movimentos de dilatar e de comprimir de maneira natural. Se ele tem uma mudança de pressão, começa a achatar e o pulmão não consegue expandir porque a pressão sobre ele é maior. Ok? Aqui é um exemplo. Por esse momento aqui você consegue ver um exemplo de pneumotórax, tá? Mas o pulmão ele ainda não está colabado, ainda não está pressionado, ele está sofrendo um pouquinho de dores e tal, está pressionando ele, mas ele não está dilatado, não está colabado, perdão. Aqui a gente já tem tanto, estou pintando aqui de amarelo, você tem tanto o derrame pleural, quanto você tem aqui também, bem preto, a presença do ar, causando um pneumotórax. Então você tem pneumotórax mais derrame pleural nessa pessoa. Seguindo com a aula, a gente também tem o mais óbvio, que a gente já está acostumado, né, que são ocorrências de traumas, onde a gente pode visualizar aqui, descontinuidade óssea, descontinuidade óssea, e aí você vulgarmente vai entender que isso aí é uma fratura. Vulgarmente não, você vai entender que isso é uma fratura, tá? Isso aí já é banal, a gente já está ótimo com o olho para a fratura, né? Quem está vindo da radiografia já procura fratura como ninguém. A gente também tem que ver também que a degeneração de tecidos ósseos, ela acontece também a degeneração óssea, ela é também uma apresentação de neoplasias. Tá? Então a gente tem que entender também que a gente, quando faz uma análise, tá, de um osso, a gente também tem que identificar se ele está mais poroso, tá? Se você observar aqui na peça, você vai ver a porosidade, como ele aparece, tá? Isso aqui é uma lesão expansiva, tá? Onde você vê uma densidade já de partes moles, você já vê o que a gente chama de erosão, é como se fosse um esfacelamento do osso cortical, tá? Aqui não há ainda o esfarelamento, não há essa erosão, mas você tem aqui um aumento, que a gente está aqui mostrando da mandíbula, tá? Já está em esse aumento, tá, do osso, tá, da mandíbula, onde a gente mostra uma displasia fibrosa.
Isso aqui é outra indicação de neoplasia nos arcos costais e a gente consegue identificar isso pelo exame de tórax. Tá? Aqui, ó, quando a gente vê isso no coronal, perdão, no sagital, no coronal e no axial. E quando a gente ainda consegue fazer uma renderização em 3D, como a gente consegue ver a falta de tecido ósseo, ok? Eu sei que a gente já falou sobre isso, eu estou relembrando para poder dar uma esquentadinha, vocês não perderem, tá? Esse feeling. Então, galera, eu sei que eu falei que seria 9 horas isso, mas para a gente otimizar, eu queria que vocês anotassem umas perguntas para a gente chegar na próxima aula já sabendo. Para a gente chegar, vocês já falarem a dúvida, tirarmos as dúvidas e avançarmos. Tá? Porque isso aqui a gente já tinha até falado muitas coisas. Então, galera, anota aí, por favor. Pega o caderno, anota aí para a gente poder fazer perguntas sobre. Posso fazer a primeira pergunta? Pode. Beleza. Primeiro, enumere 7 indicações clínicas para uma tomografia de tórax. O Paulo, você mandou o material de semana passada, não, né? No grupo? Tá dizendo o vídeo? Material, sim, que tem... Não, o vídeo não. Olha, eu realmente não lembro, então eu vou mandar para vocês de novo, tá bom? Se eu mandei... Tá, mas não mandou não. Beleza, eu não lembro. Então, você está falando, eu acredito de verdade. Você poderia repetir a pergunta para escutar? Enumere 7 indicações clínicas para uma tomografia de tórax. Enumere 7 indicações clínicas para uma tomografia de tórax. Uma, pneumonia. É boa. Eu pesquisei aqui indicações para tomografia de crânio. Tem uma lista aqui. Vamos para 2? Vamos para 2. Diferencia anatomicamente. Diferencia o quê? Anatomicamente os 2 pulmões.
Foi? Foi. Foi. Próximo. Diferencie tórax de abdômen. Foi? Foi. Diferencie tórax de abdômen. Próximo. Qual região pulmonar é responsável pela troca gasosa do sangue? Repete aí, por favor, professor. Qual região pulmonar é responsável pela troca gasosa do sangue? Foi? Foi. Foi. Próxima questão. Qual parte do sistema circulatório é responsável por essa troca gasosa? Você bota ainda aí entre parênteses etapa, tá? É porque vocês já escreveram. Queria que eu queria que vocês botassem fase ou etapa. Não entendi Fases. essa, professor. Oi? Colocar entre parênteses etapas e fases. Isso, para você saber exatamente o que eu quero saber. Em que etapa, em Tá que bom. fase é feita a troca gasosa do sangue? Professor, só pergunta aí para mim, por favor. Ixi, gente, repete aí porque eu estou tirando da minha cabeça. Qual a Repetir a parte, pergunta aí, por favor. Qual a qual a parte parte do sistema circulatório é responsável por essa troca gasosa? E aí, Obrigado. colocar entre parênteses, né? De etapas e fases. Isso aí. Tá entre parênteses o quê? Etapas e fases. Isso.
Próxima, galera. Sim. Beleza. Próxima questão. Diferencia derrame pleural de atelectasia. Já o quê? Atelectasia. Atelectasia. Repete só o início da frase, por favor. Repete aí, galera, que eu tirei da minha cabeça, por favor. Diferencia derrame pleural de atelectasia. Atelectasia. Obrigada, que no início não deu para escutar.